Oi, gente, mais um episódio do que? Do Bora Ser Feliz, apesar de... Quem sou eu? Marta Rossini, especialista em neurociência, coach e psicologia positiva, trazendo aqui mais uma história incrível para você, para a gente poder refletir, para a gente poder aprender, para a gente poder se inspirar. Então, hoje eu estou aqui com Clara Félix e Suelen Romão, um brinde a você, um brinde a vocês, a nós que estamos aqui e escolhemos ser feliz apesar de... Bom, vamos lá, vamos brindar. A gente tem que brindar, diz que não dá sorte, se brindar e não beber, né? Tem que Que delícia. Vamos lá. As coincidências da vida, que a gente chama de sincronicidade, que não é coincidência, eu sei mais ou menos do repertório da Clara, da história, de como ela é uma empreendedora de sucesso e de onde ela veio. E a Suelen, não vou dar spoiler, conheci a Suelen. E falei, Suelen, você conhece a Clara? Ela falou, conheço, admiro, a Clara é legal. Fiquei sabendo hoje que elas não se conheciam pessoalmente. E olha que legal, a história delas se cruza, né? Verdade ou mentira? Total. E não se conheciam apesar de. E agora a gente está fazendo aqui essa junção para a gente inspirar, para a gente compartilhar, para a gente mostrar que tudo é possível. Com certeza. O primeiro passo, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a gente desaprendeu a sonhar. Total. Então, quando você sonha, independente da circunstância que você está na vida, aquilo se torna possível de alguma forma. Sim. Então, Clarinha, vamos lá, você vai ser a primeira. Conta aí um pouco da sua história. Enquanto você fala, eu vou bebendo. Infelizmente, degustar um vinhozinho. Então, boa tarde. Para quem não me conhece, sou Clara Félix, empreendedora na área da beleza. E eu venho da Rocinha. Conheci a Marta através do meu marido e assim, viramos grandes amigas e aquele auê todo que a gente faz quando a gente se conhece. Você já conhece um pouco da minha história. Comecei de baixo. Gente, eu era uma pessoa totalmente sem perspectiva de vida. Eu falo sem perspectiva de vida porque eu não tinha acesso a coisas, a locais, a oportunidades. Então, por isso que eu vi assim, eu preciso trabalhar de carteira assinada. Eu preciso... Não, e desculpa te interromper, Clara, aqueles velhos padrões que a gente tem que trabalhar muito, que a gente tem que ter carteira assinada, porque a gente é pobre. INSS, eu tenho que ter o INSS garantido. E essas coisas são tão enraizadas que a gente não ousa a ir além. Continua, Clarinha, vai. E aí, houve um momento que... Eu sempre trabalhei em restaurante, e houve um momento que um amigo meu falou assim... Por que você não faz um curso na área da estética? Eu falei, que área de estética? Que curso? Porque pra mim não tinha como eu ganhar dinheiro. Na época no restaurante eu ganhava 2.000 e pouco. Então pra mim aquilo ali era já um salário enorme. Você não tem como. E aí ele falou assim, faz um curso e tudo mais. Eu falei, cara, não vou fazer. Aí teve um dia que eu discuti com a gerente lá do trabalho e a gente veio no carro dele discutindo, chorando. E ele parou na frente da Embeleze e aí a gente foi ver quanto que era o curso. Foi assim, né? Foi assim, na marra. E eu costumo dizer uma coisa, que quando a gente não muda, não sei se vocês vão concordar, a vida, Deus, o que cada um quer chamar, eu sempre reforço isso, ela te obriga a mudar. Sim. Você vê, a tua infelicidade, uma pessoa ali que eu acho que tem anjo em forma de pessoa, assim, que vem mesmo para incomodar a gente e ajudar. Você vê, se não fosse esse seu amigo, não fosse ele, talvez se ele não parasse na porta, você ia achar que nunca teria jeito e nunca sairia dali. Não, sem contar que ele parou na porta, perguntou o valor. O valor era 2.600. Tipo assim, mais que o teu salário. Eu ri na hora e eu falei assim, não tenho dinheiro. Eu não sei o que a gente está fazendo aqui. Ele falou assim, moça, eu vou dar R$600 em dinheiro agora e amanhã eu venho aqui passar o cartão. Ele virou para mim e falou assim, perua, paga do jeito que tu puder. E foi aí que começou essa jornada de empreender. Chegou um momento que é tão enraizada essa questão de carteira assinada, de INSS, eu tenho que ter uma coisa garantida ali, que eu falei assim, eu fazia cílios, eu fazia sobrancelha, só que eu falava, não posso largar o restaurante, então eu trabalhava nos dois. E aí chegou uma hora que todas as portas se fecharam, ou eu fazia cílios, ou eu não tinha o dinheiro para pagar o aluguel. Obriga. E aí eu falei, cara, beleza, comecei a atender na minha casa, chamava as meninas e falava, olha, se você trouxer uma amiga sua, eu te dou o seu cílio de graça. E aí veio a pandemia, eu falei assim, acabou, lascou, porque o primeiro mês da pandemia eu só tinha o dinheiro do meu aluguel. E eu falei assim, como é que eu vou fazer? Comecei a atender uma aqui, uma ali, eu fiz 1.400 em casa, sem trabalhar todos os dias, Trabalhando muito menos, na pandemia. Eu falei assim, acabou, não volto mais. E foi aí assim que eu comecei a crescer também. E aí eu comecei a crescer dentro da Rocinha. Suelen sabe mais ou menos um pouco desse crescimento.
E foi acontecendo e hoje a gente está aqui. Clara é batendo referência. É, referência de cílios na E Rocinha. ela dá curso. Referência Sim. total. Prepara todo mundo. E eu acho muito legal, uma coisa, é que assim, a Clara, eu conheço mais a Clara, por isso Sim. eu vou falar assim, ela se preocupa, Sueli, em crescer, mas não é só crescer financeiramente, porque se você, eu acho que a vida, ela tem que ser funcional em todos os âmbitos. Sim. Não adianta você melhorar financeiramente, teu casamento tá uma porcaria. É verdade. Não adianta você não ter uma fé, independente qual seja. Não adianta você, é aquela história que a gente fala, do crescer e contribuir. De você crescer e não ver que o do lado ali está precisando e você não estender a tua mão. Sim. Então, é essa vontade que você tem de estudar, de ser melhor. Outro dia, uma vez aí, não sei que dia foi, ela pagou um curso que eu falei, caramba, Clara, Marta, eu tô pagando não sei quantas parcelas. Vamos Não embora. Foi para São Paulo, não foi uma Para coisa São Paulo, dessa? passei um ano indo para São Paulo. E quando a gente vê, a gente consegue pagar, a gente evolui, a gente É cresce. muito você dar o passo que Deus dá o chão, né? Acho Acho que fé, essa fé. é a frase que me comove, sabe? De você tomar a tua atitude, Deus vai fazer as coisas E acontecerem. faz, né? E Sueli? faz. E faz. Ele não te desampara. Eu costumo dizer Somos uma coisa... exemplos disso, né? Somos vivos, né? Assim, práticos. E eu costumo dizer que quando você entende esse ciclo, o universo, Deus, a vida, ela escancara. Aí você fala assim, nossa, não é sorte. É você agindo a favor daquilo, acordando e sabendo aquilo que você quer. Parece fácil, né? Mas assim, tem um estudo que ele diz que só 3% da população... Eu tô olhando aqui, olha o olho dela no sol, coisa linda. Obrigada. Só 3% da população tem metas definidas e sabe o que quer. 97% vive à deriva. Tipo assim, eu vou vivendo, vou pagando boleto, vou sustentando meu filho, vou pagando escola, vou pagando uma vendo conta, como dá. Vou comprando comida. E assim, o que leva a gente num outro patamar é aquilo que a gente falou no início, é saber sonhar, mas é você todo dia acordar e saber seus motivos de ir além. sim. Né? Isso é muito legal. E você, Sueli, agora fala um pouquinho de você. Ai, assim, a minha família é de empreendedoras, né? Então eu Tem a comecei... história que você me falou por alto da sua mãe que eu achei o máximo. A minha mãe, ela começou com uma Quando barraquinha. ela fala, a gente bebe. Viu que a Clara falou, enquanto você fala, a gente bebe. Minha mãe começou com uma barraquinha na Rocinha, ela começou literalmente com 2 pacotes de fralda e 3 desodorantes. Então, ali eu era pequena, ela me botava Pequena, quantos anos? devia ter uns 5, 6 anos. Ela me botava debaixo da barraca com um caixote feito de papelão e eu dormia ali, ela cuidava de mim e trabalhando. E vendendo pacote de fralda. Fralda e desodorante. E ali a gente começou a crescer, porque há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, as farmácias não vendiam produto. Antigamente a farmácia era só remédio. Era só remédio, não existia shampoo, condicionador, Então, esmalte, você nada viu, disso. assim, sua mãe foi visionária. Minha mãe e meu pai. E eles foram as primeiras pessoas a implantar uma perfumaria dentro da Rocinha. Caramba, uma que barraca, mas a gente legal. vendia tudo. Então Shampoo, eu cresci. condicionador, Relaxamento, fralda, pomada, tudo. E passou uns anos, ele pegou uma loja de frente, que eles botaram o nome de Perfumaria Suelen. Ah, em sua homenagem? Em homenagem. Aí, Suelen, voltando um pouquinho, eles vieram assim, sem ter nada Nada, mesmo, né? nada. Ninguém deu um dinheirinho, vendendo aquilo ali para poder se sustentar. Meu pai e minha mãe se conheceram na antiga drogaria popular. Então ali eles se conheceram e começaram, e depois eles começaram a colocar o comércio dentro da Rocinha mesmo. Então a gente teve a loja, eu já estava um pouco maior, eu já tinha uns 12 anos, 13 anos, e eu trabalhar, ia para a escola e vinha tirar o rendimento do meu pai à tarde. E eu sempre usava tudo que tinha da loja. Shampoo, Então, relaxamento, você era modelo eu da passava. loja dos produtos. Aí minha A mãe, blogueira da Suelen, loja. teve uma vez que aconteceu, eu passei um relaxamento no meu cabelo, só que eu não neutralizei. Aí eu passei o relaxamento, aí minha mãe, Suelen, o que você fez no seu cabelo? Mãe, eu preciso mostrar pro meu cliente se isso vale a pena ou não. E o cabelo Aí estragou ela, no esse? seu cabelo. Só que com 15 anos eu já relaxava, já pintava meu cabelo, já fazia minha escova, eu já fazia tudo em mim, com 15 anos de idade. Então aí me puxou, foi quando, com 21, eu já estava casada, eu falei pro meu marido, cara, eu quero fazer um curso de cabeleireiro. Já trabalhei em loja, já trabalhei de caixa, balconista, trabalhei em delírio tropical, trabalhei em um monte de lugar. Fora do meu pai. Clarinha, desculpa. Aí eu fui, aí eu já estava com meu pai trabalhando, né? Eu falei, pai, eu não quero mais trabalhar na barraca, eu quero trabalhar fora. E com 15 anos de idade, eu trabalhei numa cafeteria, até falei para você isso, Falou, né, Marta? falou. Uma cafeteria que eu vendia
salgadinho, pão de queijo, eu servia para mais 300 advogados. Então, ali minha carteira foi assinada com 15 anos. E só que eu estava muito perdida, né? Eu falei, cara, eu preciso me achar. E com 21, eu falei pro meu esposo, eu quero fazer um curso de cabeleireira. Ele, sério? Ele falou, sério. Eu falei, vamos lá. Aí ele me levou, pagou, ele foi o meu primeiro investidor, né? Que eu falo para ele. Que confiou em Confiou você, né? E confia até hoje. Aí ele foi lá, pagou minha mensalidade. E eu entrei pro rumo do ramo de cabelo, que eu amo. E assim, eu falo que é muito mais do que você ser cliente, né? Você vive a história da pessoa, você se comove com as pessoas. Tem uma coisa que a Suelen me contou, que eu achei tão legal, que a Suelen, eu vou dar spoiler, depois você fala. Depois você segura. Ela montou um salão dentro da Rocinha, e essa história, eu vou contar antes, depois você volta. E ela queria dar a oportunidade das pessoas usarem Kerastase, todos os produtos que as pessoas assim, não, é só patroa que usa. Não, você também pode usar. Isso foi muito legal. Quando eu trabalhei muitos anos em uma rede muito grande, e ali não dava oportunidade de trabalho, não me davam chances de crescimento, foi quando eu atendi em casa, comecei a atender em casa. Aí você saiu dessa... é o começo de todo mundo. Aí depois subloquei num outro salão, 1 ano. Foi quando o rapaz falou assim, olha, você tem vontade de ter um salão? Aí eu falei, eu olhei, ri pra cara dele, eu falei, claro. Não, você não tinha? Não. Porque achava que não era, isso era muita areia pro teu caminhão. Muita coisa. Não, aí eu falei, não. Aí ele falou assim, ai, pensa, eu montei um salão tão bonitinho pra minha esposa, só que não vingou. Né, aquele negócio, né, que às vezes a gente se enfia nas coisas que não é pra gente. Aí eu falei assim, não, tá bom. Aí aquela sementinha ficou dentro do meu coração. Aí eu fui pra casa, falei com meu esposo, falei, olha, o cara quer vender um salão. Ele, vai lá ver, custa lá. Eu falei, amor, mas eu não tenho dinheiro. Então, como é que eu vou fazer? Real. Como é que vai ser? Aí ele me falou, vai lá. Aí fui. Quando eu entrei, sabe quando, eu conto isso sempre, sabe quando tu vai fazer aquele primeiro date? Que o coração vem na boca? Quando eu entrei na sala, no salãozinho pequenininho, quando eu abri, é aqui. Moça, aí eu não falei, tenho dinheiro, mas a gente vai desenrolar. Aí eu falei, é aqui. É tipo isso, né? E eu lembro que o salão era da cor da blusa da Clara, assim, toda rosa, cheio de prateleira de vidro, assim. Aí eu falei, é aqui. Aí eu já pensando, eu quero um papel de parede, eu quero tudo planejado, não sei o quê. Aí fui pra casa, conversei com meu esposo, aí eu falei, cara, a gente não tem dinheiro. E foi quando foi a troca do CLT pra MEI. E eu fui, como eu era uma das profissionais mais antigas nessa rede, eu fui uma das pessoas que fui mandada embora. Então eu raspei a minha conta, raspei a conta do meu esposo, liguei pro cara, falei, olha, eu tenho um tanto pra te dar, você quer? Aí ele falou, tá, eu vou falar com a minha esposa. Aí ele passou nessa lojinha, ele falou, fechou. Tá fechado. Então quando eu comecei... Quer dizer, ou seja, você apostou tudo. Apostei tudo. Ficou sem dinheiro você, teu marido? Nada, não tinha nenhum dinheiro da passagem. Quando eu saí dessa rede grande, eu botei minhas coisas tudo dentro de um saco de lixo, eu não tinha dinheiro pra vir embora. Caramba. E eu já tinha salão, tá? Esse salão pequenininho, eu já tinha. Não, e sabe outra coisa? Às vezes a pessoa está esperando o momento certo. Não tem, o momento que faz é você. Não tem. E outra coisa, você acha que vai passar perrengue, mas quando você vê... As coisas fluem. As coisas fluem. Então, mas se você fica naquele mundo da imaginação, será que não? E eu sempre fui muito amiga de todo mundo. Aí eu entro nessa parte que a Marta está falando. E as meninas do estoque, eu falava assim pra elas, acabou algum produto aí da Kerastase, alguma coisa? Aí elas, acabou, não sei o quê, então me dá um pote aí, me dá uns potes vazios. E eu levava para outro salão pequenininho, porque pra realmente, para enfeitar, porque eu comecei realmente só com 3 colheres de 3 colheres de Absolu Repair, meio potezinho de shampoo e ponta de coloração. Foi esse meu começo do meu salão. Você não tinha nem uma coloração inteira, não tinha nem nada. Eu não tinha fornecedores, não tinha nada. Eu comecei assim. Aí foi quando... Legal a gente ouvir as histórias. Isso, Ellen, eu não sei assim, no meu caso nem tanto, mas no teu tu precisa do fornecedor. Total. E às vezes o fornecedor, a pessoa não ser assim, começou agora... Não confio, como é que eu vou vender? Como é que eu vou vender para ela? E meu nome na época era negativado, ou era cartão ou era boleto, um dos dois. Aí eu pegava os potes vazios e enchia a minha prateleira. Então assim, o pessoal passava lá no salão, nossa, tem Kerastase, tem Ciência, não sei o quê. Só que só tinha uma única linha. Aí o pessoal passava assim, eu quero essa linha aqui. Quanto que é a Kerastase? Eu falava, é tanto, 150. Eu quero fazer. Não.
vamos fazer essa daqui que é melhor pro seu cabelo. Que era a cabeça. Era a única que Era a tinha. única. Mas eu nunca botei, assim, coisa, não pode sim, trocado. sim. Aí eu falei, não, essa daqui é que vai fazer bem pro seu cabelo. Aí ela usava, aí foi ali, através Fazendo. daquele pouquinho ali, que eu comecei a fazer o foi meu crescendo. estoque e eu fui crescendo. Conta da Hoje a história gente desse- compra com todas as marcas. Olha isso. Olha aí. E conta da história do salão lá da Rocinha, que aí ele queria te vender, era grande, você falou, poxa, um grande que você abriu. Sim. Você foi lá, não tinha nada. Não, então, esse Como é salão que foi? maior... O atual? Então, o atual. É, o atual. O salão maior... Não, porque você tem um que é ali aqui na Na Olegário Rocinha Maciel, e na Olegário. e tem um na Rocinha. Isso. Esse da Rocinha, a história dela é muito legal Então, também. esse da Rocinha, a gente assim, o rapaz foi lá e eu ia expandir onde que eu estava, nesse salão menor, só que, né, o pessoal já estava na porta, não sei o quê, já estava tudo certo, e eu sou muito sensitiva, né, e eu sou muito conectada com Deus, sabe? Aí Deus falava assim para mim, no meu ouvido, falou, não paga o aluguel desse mês, porque já era pra gente começar a quebrar, fazer a obra. Aí né? chegou a moça e falou assim, olha, o rapaz quer que você, tem um negócio ali para te mostrar. Eu falei, tá bom, aí eu fui lá. Quando eu entrei no galpão desse salão hoje meu, o chão todo verde, as vigas aparecendo, gigante. Aí eu, meu Deus do céu, não tenho dinheiro para fazer isso aqui. Como é que vai fazer? E tipo assim, na época eu abri abertamente, na época eu tinha só 18 mil o preço de um ar-condicionado que eu botei lá no salão da Rocinha. Era esse valor que eu tinha para iniciar a minha obra. Aí o rapaz falava assim, o dono, olha, você vai ter que ter dinheiro para fazer isso aqui, né? Aí eu falei Não assim, tá entendendo. Só se for isso e um ar-condicionado. Eu vou trazer as cadeiras e um ar-condicionado. que é não o que a tinha gente mais precisa. nada, mais nada. E ali eu fui e falei, você pode me dar a chave? Fui lá depois de novo, ajoelhei, fiz uma oração, falei, Senhor, me dá sinais, porque se for aqui, ok, se não for, eu vou seguir minha vida. Então, como eu te falei, eu não tinha crédito com E nada. Você vai falando assim, eu vou fazendo os insights que eu vejo com a vida. Até tem uns amigos que querem fazer um novo negócio agora. E será que é? Será que não é? Porque o medo é inerente da gente. Total. Mas às vezes o medo, primeiro, ele paralisa e segundo, você acha, eu estou sentindo que não vai dar certo. Na Você realidade tá com não é medo, né? sentir. É uma programação que a gente tem desde os primórdios dos homens das cavernas, né? Que é proteger a gente. Então, na realidade, é o medo. Então, se você... É aquela história clichê, mas é verdade. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. É, a minha história é isso aí. Eu fui com medo. E se não der certo, quantos casos de milionários hoje em dia que faliram várias vezes? Sim. Mas na maioria das vezes dá certo. Agora, se não der certo, você já evoluiu para uma outra pessoa e vai te dar outras oportunidades mais na madura, frente. com Aí certeza. continua contando, vai. Aí foi quando eu cheguei, Aí você chegou, ajoelhou, rezou. orei a Deus, falei com Deus, aí eu não tinha conta aberta em nada, né? Meu esposo foi falar assim, tem uma gerente do banco um amigo nosso, vai lá, conversa com ela. Que hoje ela é minha cliente, eu falo, quando ela chega lá, eu falo, gente, a minha velha da lancha chegou, porque ela é minha gerente ela. do banco. Aí ela chegou, eu conversei com ela, falei, Paty, aí mostrei o projeto, nisso eu já tinha falado com a arquiteta, já estava sonhando antes de acontecer. Ontem a gente falou sobre o sonhar. Eu já estava sonhando antes de acontecer. Ela já então, fez um movimento, Eu né? levei e o sabe o que é legal? projeto. Só um minuto, Suelen. O sucesso deixa rastro. Então, é aquilo que, por exemplo, você que está acostumado a ir para uma academia, você tem um corpo legal, você já sabe o que você tem que fazer, você tem que fazer dieta, tem que fazer isso. Você que é empreendedora, você já sabe o caminho. Então, é aquela coisa, pega cola com quem dá certo, vê aquelas coisas assim, você vê que apesar de tudo, você estava ali sonhando, imaginando, na situação mais improvável da vida. Tipo assim, era 18 mil que você tinha, quanto ele, na época, cobrou para você? O salão ali da Rocinha foi mais de 300 mil. Como é que você... Não sei. Se fosse uma pessoa Só normal... Só fui. Você só foi. E a gente inaugurou na pandemia, a gente ficou 6 meses de obra. Aí foi quando eu fui... Aí conta, volta, porque essa história é boa. Aí foi quando eu oração. conversei com a minha gerente, eu levei o projeto, falei, eu nem sei como é que vai ser. Eu não tinha nada fechado com a sala, com um salão grande. Eu falei, levei, aí a minha arquiteta foi, projetou tudo, aí eu cheguei lá, conversei com ela, falei, olha, com a gerente, o projeto é esse aqui. Eu quero fazer um salão de luxo dentro da maior comunidade que existe na América Latina. Isso aí é uma forma de eu poder agradecer por vivenciar pela história dos meus pais, porque vem tudo. Vem os meus pais, vem minha família e honrar toda. Também de onde você veio, da sua história. E eu falei assim, eu quero um salão de luxo, que todos sejam acessíveis para a empregada doméstica, para babá, para gari, para qualquer pessoa que ela chegue para a patroa dela e fala assim, olha, eu fiz no meu salão, e a patroa fala, ué, mas eu também, eu tenho também. E não ter essa diferença de classe, isso é muito de bacana, coisa. Isso é muito legal. Então, quando eu fui,
Apresentei, ela ficou muito emocionada. Isso aí foi mais ou menos dia 27 de dezembro. Quando foi dia 7 de janeiro, ela me ligou. Eu preciso falar com você urgente. E ela nunca teve contato comigo nenhum. Eu falei, tá, Paty, eu vou aí. Cheguei e ela falou, olha, em 15 anos de Bradesco Prime, eu nunca vi isso na minha vida. Toma aqui, ó, o banco liberou para você um empréstimo de tanto Mesmo e um negativada. cartão sem limite. Não, já tinha já limpado, tinha, né, amor? Já organizado. passou ali, a gente Já tá com 18 tá. mil, já tá rica, né? Já tava rica. Aham. Aí ela falou, eu nunca vi isso na minha vida, vai lá e faz seu sonho acontecer. Então eu chorei, meu esposo, ela se comoveu com a história toda e foi ali que a gente começou. E a gente inaugurou realmente o salão no primeiro relaxamento do Lookdown. Caramba. A pandemia... Não, você vê, Clarinha e Suelen, tudo assim, imagina, você gastar um dinheiro que você não tem, se endividar, Total. vem a pandemia e você fala, o que eu faço? Não, e eu Como é que tava faz? mantendo os 2 espaços. E o salão menor... Porque você não tinha pago ainda o aluguel do outro, Não, né? eu ainda estava mantendo os 2. E a gente, a porta riada, porque, graças a Deus, a pandemia na Rocinha criou-se uma bolha, porque daquela multidão de pessoas, a estatística, poucas pessoas morreram. Literalmente, Deus, é né? coisa de É Deus, coisa de porque Deus. uma cliente minha falou assim, olha, vai ter uma devastação em comunidade, porque todo mundo mora colado. Todo mundo falava isso. E não aconteceu isso. Então todo mundo trabalhou, Marta. A Rocinha Normal. não parou. Aí como a Eu- gente e- estava ali embaixo, Você também continua O trabalhando? período foi o período que eu mais cresci, foi na pandemia. olha isso. Olha isso. O período que eu mais cresci lá dentro foi Não, na pandemia. e tem uma coisa também, que quando a gente não tem, você não tem muita escolha. Não tem. O que às vezes é improvável. Eu tenho um amigo, você me fez lembrar uma coisa, vocês, que eu também passei muito perrengue. Ele fala assim, pô, como é que o fulano não tem 10 reais? Eu falei, você não está entendendo. Às vezes a pessoa não tem nenhum real. É isso. Porque assim, a gente que vivenciou isso, a gente que sabe o que é passar perrengue, você não tem escolha. Você está na pandemia, ou você leva o pão para tua casa, Sim. ou você morre de fome, Não. ou você não paga a conta. E assim, uma ressalva que o meu salão era uma parte de baixo, né? E as redes de TV estavam passando muito lá, Globo, Record, não sei o quê. Então, o pessoal da comunidade, os bandidos, passavam. Ei, não pode ficar salão aberto, não pode ficar nada aberto. A gente arriava a porta. E as meninas que trabalhavam comigo, desesperadas, eu falei, calma, se acalma. E eu tenho muito isso, no meio do caos eu consigo Fica botar calma, o equilíbrio. Eu falei, se acalma, e todo mundo de máscara. E o salão pequenininho, lotado. Foi aonde que eu consegui manter. E Senão- passou disso, a gente foi um sucesso na Rocinha e assim, esse empréstimo seria um empréstimo de 7 anos pagando, eu paguei 1 ano e meio. Olha isso, aí. olha isso. Tem até uma Não, foto você minha não- no ela- Cristo você não foi Redentor. ainda lá nesse da Não, Rocinha? então, eu É quero ser lindo, vai. convidada, né? Amor, Vou você fazer já meu tá tratamento mais lá, do que desculpa. convidada. Você que morra de inveja. É lindo. O meu sim eu Que tirei. inveja, eu vou junto. Ah, você vai, então pronto, vamos. Vamos junto. Não, faço questão. E eu Vai ser acho uma legal, honra. assim, ao ponto, assim, que vocês, por exemplo, como é que você vai imaginar que você, com beleza, você empreendendo, você vai conseguir realmente dar um passo além da sua vida? Hoje, o que eu vejo com a Clara, o quanto você tem investido também, não só na beleza, mas Na no educação crescimento das pessoas. da mentalidade das mulheres. Aham. Que quando eu participei de um evento que a Clara fez, Sueli, que eu achei muito legal, a preocupação dela de não só falar sobre beleza, mas de trazer essa mudança de mentalidade. Porque isso é muito importante. Né? Como a Suelen, ela quis dar oportunidade para as pessoas e eu acho que a gente fala sobre empatia, sobre amar o próximo, mas pouco a gente realmente coloca isso na prática. É verdade. Se coloca no lugar do outro e fala assim, cara, porque às vezes, eu digo assim, por percepção minha, às vezes, vamos supor, você está no fundo do poço e, cara, é um momento seu, é um processo seu que você precisa passar aquilo ali para a sua evolução. A maioria das pessoas chegam e tipo assim, não, mas sai daí, você não tem que ficar aí, você é isso. Só que você se colocar no lugar do outro é você sentar ali do lado e falar assim, cara, eu sei que você está passando porque eu já passei. É isso aí. Isso vai passar e é o seu processo, você precisa desse processo. Eu falo isso hoje porque... E isso tem uma força e um poder de ajudar e transformar Sim. enorme. Eu falo isso hoje porque eu tenho uma filha adolescente. Gente, filho adolescente, você fica careca. Se você não cuidar, você fica careca. E aí, Adriano, ele não tem filho. E aí ele cria a Manuela junto comigo e às vezes ele fala assim, Manuela, tem que ser assim, tem que ser assada. Eu falei, respira.
Aquilo ali é uma terra fértil, onde a gente vai plantar a semente. Ela não É vai isso usar aí. a semente agora. Não vai, não porque vai. o adolescente, você pode falar Ele o que quer for, experimentar, ele quer viver tudo. e não vai É. entrar. Só que você vai plantando a semente, você vai falando, você vai mostrando, você vai sendo exemplo. E aí um dia, quando tiver mais maduro, ele vai falar, opa, fulano me falou isso uma época, ciclano me falou isso. Porque acontece isso com a gente. E já- Aquela já história, a aconteceu. repetição, né? A Sim. repetição, você tá ali todo dia. É cansativo, é cansativo. né? Mas é um trabalho que tem que ser feito. Não, é o caminho. É o caminho. E assim, fala, Clarinha. Não, pode falar. Não vai, que senão você Você não esquece. vai falar. Não, quero. e a Marta fala, a Marta, a gente já se conhece há um tempo, e a Marta sempre falava assim pra mim, não, você tem que tentar, você tem que fazer, você tem que... Eu acho que você me conheceu, eu ainda estava na Rocinha, né? Morando Ainda estava na Rocinha, morando e trabalhando. trabalhando, tá. Que hoje eu trabalho lá em São Conrado, você tem que ir lá também conhecer. Eu vou. Vamos com fazer certeza. um day spa, né? Um Vamos, dia da vamos fazer beleza, um né? dia desse? Um Ótimo, tour. vamos. A gente vai pra tour. Clara e depois vai pra lá. Samir, Salão. então já sabe, elas Já estão me sabe. prometendo. Vamos um junto. tour de, olha só, vou ficar De você que assim, já do está cabelo. organizando a agenda da Marta, já coloca na agenda Eu dela. vou ter que botar o Gente, Samir tá pra fazer uma botando. massagem relaxante também. Não, Sami nada, ele merece... Ela vai. Eu mereço sim. Samir merece, Não, você não merece. nada. Eu vou... Ó, Gente, vai eu tô ficar bem precisando relaxada de pra cuidar alguém pra dela, substituir. bem. Vocês têm alguém? Eu tô a fim de demitir o Sami. Ó, faz em agosto. Você vai viajar? Não, em agosto, tá, a gente decide isso É, depois, vamos ver. vamos. Aí conta. E aí, o que Você que- já quer me atrapalhar, né? Ela já quer. E eu reparei a Sueli falando essa questão muito de Deus. Eu sempre trabalhei dentro da Rocinha e eu dividia a sala. Quando eu saí de casa, eu aluguei um quartinho que era R$400 e eu ficava morrendo de medo de não conseguir pagar. Ela era na roupa suja. Sim. Então, assim, eu falava O assim... que é roupa suja? Me fala, eu não sei quem tá assistindo, de repente É um já local sabe. que tem É lá um na local que Rocinha. tem na Rocinha. E cada É. lugar tem um nome, né? Tem um nome, Ah, é? isso. Aí depois eu fui dividir a sala com uma amiga minha que era na Viápica, uma outra localidade ali também. E aí ela chegou pra mim depois de uns meses e falou assim, eu vou ter que sair da sala. Aí tava eu que nem louca procurando outra pessoa para dividir a sala. Aí dividi com outra pessoa. Só que é o que você falou, eu sempre busquei crescer. Eu tenho isso dentro de mim e eu falo assim, cara, se tá disponível, se uns tem, por que para um vai ter e para outro não? Vai estar igual, tá disponível para todo mundo. Então eu acho que assim, você busca. Cabe quem queira, Quem queira acessar. Se acessar. dispor, né? Mas olha só, aí eu vou dar uma opinião particular e baseado assim naquilo que eu vivenciei e que eu estudei. Não é fácil para algumas pessoas. Não. Porque, por exemplo, a gente, assim, você já viu, às vezes você tem dois irmãos da mesma família, a mesma criação, e ele tem uma mentalidade completamente diferente da outra. É a forma como você interpreta e absorve o mundo. É verdade. Então, mas o que a gente tem que... Isso que a Clara falou que, né, você vai ter que, aos poucos, inserindo uma mentalidade no adolescente, na criança, sem ela perceber. E a outra coisa é você perceber, assim, que você pode e deve mudar de opinião. Sim. Porque não é porque... e aí, sem julgamento de valor, os nossos pais querem o melhor pra gente, os nossos avós, a nossa família. Mas muitas vezes eles não têm e não tiveram a oportunidade e a chance de pensar diferente. Com certeza. Então, pra gente não sofrer, eles falam, isso não vai dar certo. Pô, minha mãe falava isso pra mim. Pô, você não entende que quem morre pobre nasce pobre? Que dinheiro não dá em árvore? Ou muitas vezes ela falava assim pra mim, quem é rico tá roubando. Sim. Vocês já não viram isso? Sim. Quantas vezes? Várias. Entende? Então, também, isso é que eu quero tocar nessa tecla, sabe? Às vezes a pessoa nem sabe que não sabe. Então, por exemplo, vê a tua história e fala, pô, a Suelen, pô, lembra da fácil, Suelen. Pô, a Clara, lembra. Cara... E às vezes muitas pessoas não querem dar o mérito, né? Isso Falar aí, assim, também. não, a Clara, não, foi o marido que ajudou. Ou então ela... Teve alguém por trás. Lá isso na aí. Rocinha comigo, eu sofri e sofro muito isso, né? Porque o pessoal fala, não sei o que, é lavagem, tem alguém injetando ali. Quem injetou foi o Bradesco. E eu paguei ele, não devo mais nada. Eu devia, mas paguei. Mas paguei. Então, ninguém dá o mérito de você, caraca, você veio do nada e você conseguiu. É seu mérito. Vocês já viram a história do caranguejo? Cara, eu Não, acho me muito conta. legal. Diz que o caranguejo, para morrer, você põe na água quente. Sim. Então você põe vários caranguejos ali na água fervendo. Aí tem um caranguejo ali, tem 4, 5, 6 caranguejos. Aí tem um caranguejo que ele não aceita aquilo para ele. E ele vai, e escala e pula e vai embora. E os outros falam assim, se sentem incomodados e mal. Pô, se ele conseguiu, eu também posso. Porque eu estou numa situação igual a dele. Só que em vez de você fazer igual, você começa a falar, pô, aquele caranguejo é maluco, pô, aquele caranguejo ali faz o que eu não faria. Porque na realidade é mais fácil a gente inventar uma desculpa para a gente continuar no modo que a gente funciona. Então, a Sueli
é sortuda. Pô, tem um marido lá para ajudar. Pô, a Clara, ela faz daquele jeito lá, mas olha só, nem sei quem está por trás ali. E na realidade, não. Em vez de pegar carona e falar o que ela fez que eu quero fazer igual. Mas Não é muito faz. isso, é muito difícil a gente até colocar isso dentro, a gente que trabalha em comunidade, porque às vezes é uma rivalidade muito grande, de tipo, vou dar um exemplo bem que acontece, em várias leste. A Clara está aqui, ela é acessível, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa que tem uma vivência, não, mas elas vão buscar lá fora, Sim. porque não quer dar o mérito. Até mesmo... Nossa, isso é tão profundo. Comigo também. Tipo, o quanto a gente, a última estatística que teve, tipo, tem mais de 700 salões dentro da Rocinha. 700 salões. Para quem não sabe, a Rocinha... É a maior favela da América Latina. Então, Gigante. 700 salões dentro da Rocinha, olha isso. Mais de 700, incluído, tipo, cílio, estética, tudo. Isso que você falou, né, dessa questão do mérito, tem gente que faz curso com você, que aprende com você e depois ela, tipo assim, nunca vi. Não conheço. Eu passei por um episódio recente, você já passou por esse episódio também. Vamos abrir, gente. Não, e olha só, aqui não tem roteiro, é a vida como ela é. O que a gente quer? Criar conexão, mostrar a vida de verdade, parar com essa coisa de Instagram, de vida perfeita, gente não perfeita, existe isso, que ninguém gente. tem problema, que todo mundo tem problema, todo mundo tem desafio. Sim. E é isso, Clarinha. Então abre o livro. Vamos. Eu passei por um episódio recente porque eu trabalhava na Rocinha e, como eu falei, eu sempre tive essa vontade de crescer, de fazer. E eu brincava com as minhas clientes, eu falava assim, quando eu tiver um estúdio de São Conrado, E eu passei um ano, 2020 inteiro, 2020, em dezembro, eu fui numa das salas lá em São Conrado. Entrei em contato, perguntei valor, só que era surreal o valor. Falei, cara, dentro do meu orçamento não cabe. Não, são coisas que a gente faz, isso é impossível. Não tem como. E aí eu passei um ano indo dentro das salas. Ficou só aquela pessoa que assim, eu quero tal coisa, eu acesso, eu vou naquele lugar, eu faço a oração, eu falo, Senhor, me abençoa com um lugar desse. A minha casa foi assim, meu estúdio foi assim. Tem uma neurocientista, eu não sei se ela é neurocientista ou psicóloga de Harvard, é a Amy Cuddy. Eu gosto muito de citar ela. Ela fala um negócio, finge até se tornar. Porque ela diz que você recruta todo um mecanismo interno que você começa a criar uma atmosfera que você começa a ver oportunidades, assim, aonde você não veria normalmente. Então, quando ela fala até um exemplo dela, que ela tinha dificuldade oratória, eu não lembro bem. E quando ela viu, ela falou assim, nossa, eu estou falando super bem, porque de tanto que eu fingi que eu era boa, que eu era isso, que eu era aquilo, é isso. É isso. Você já pensava, já profetizava na sua vida. Você também, na sua vida. Sim, muita E coisa. aí eu passei um ano indo nas salas, perguntando o valor. Até os porteiros falavam, não conseguiu ainda. Eu falei, mulher, tá difícil, mas marcamos de conversar e tal. E aí teve um dia que eu estava com um incômodo muito grande de ir nessa sala onde é o meu estúdio hoje. Eu já tinha perguntado para o dono um ano antes. Perguntei para ele em novembro. E aí eu fiquei com aquele incômodo, eu falei, mas é muito longe, os clientes não vão querer ir e tudo mais. E aí eu fui no prédio perguntar e tal. Eu dou curso, então assim, a estrutura lá para dar curso era maravilhosa, eu podia fazer evento, eu podia fazer curso, eu podia fazer o que for. Era o lugar perfeito para você. Era. E aí a moça falou assim, olha, o dono daqui é muito legal, ele tipo assim, essa sala tá desalugada há não sei quantos anos. Eu falei, gente, a sala tá desalugada há não sei quantos anos, será que não tá com problema, alguma coisa? Aquele pensamento que a gente tem, isso não é pra mim, não vai dar certo. E aí eu liguei pro dono, eu falei, não tenho nada a perder. Eu tinha 16 mil guardado. E eu falei, cara, não tenho nada a perder. Mandei mensagem, liguei pra ela, eu falei, olha, eu trabalho na Rocinha, queria uma oportunidade de vir pra fora pra poder atender outras pessoas também e tudo mais. Aí ele falou assim, olha, claro, o aluguel é tanto, e tem condomínio, e tem IPTU, e tem não sei o que. Só vai botando a conta, não tem que pagar. Eu falei, então, pra mim, por enquanto, eu não consigo pagar esse valor. Ele falou, peraí, que eu vou falar com a minha esposa. Ele diminuiu, foi R$ 1.500 do aluguel da sala. Eu falei assim, cara, ou você são as coisas que você não acredita quando você ouve. Você fala assim, não, como é que isso pode ser verdade, né? Não, e aí eu falei assim, tá bom. Aí eu falei, mas você vai me pedir fiador, depósito, porque a gente sabe que para alugar fora tem que ter tudo isso. Ele falou assim, Clara, pega a chave da sala e entra. Agora, uma ressalva também, que a gente, até isso a gente tem que botar na nossa cabeça, a gente que trabalha a vida toda em comunidade, que não paga luz, não paga água. Quando você sai, vou pagar luz, vou pagar água, vou pagar IPTU, vou pagar. Você fala, cara, será que é isso mesmo? Mas como assim, Sueli? Você acha que gera na pessoa, será que eu consigo ou não? Tipo assim, eu não tenho o que pagar. O comodismo. De tipo, de ter tudo fácil. Hoje eu não moro mais na Rocinha, nem no Vidigal.
Mas eu falei com meu esposo, falei, a minha vontade é chegar, eu tinha meu carro, chegar com meu carro na minha garagem e não ter tiroteio, não ter... É minha vontade, eu amo trabalhar na Rocinha, minha família mora lá, mas eu quero morar fora, eu quero ter um condomínio com uma piscina, uma churrasqueira, uma academia, eu quero usufruir do que o meu trabalho me dá. Então, até para isso, na cabeça dele, ele, mas tem que pagar a luz. Eu falei, amor, todo mundo faz isso, pagar a luz, pagar água, pagar PTU. Nossa, que insight legal isso. Porque, de uma certa forma, é um privilégio, mas não é um privilégio quando você melhora de vida, porque quando você melhora de vida, você vem com todos os custos daquela pessoa que é uma pessoa que está progredindo. Sim. E nem todo mundo quer. Nem todo mundo quer pagar esse preço. Uma coisa que você falou, nem todo mundo quer pagar o preço. Não quer. Vou ficar aqui porque aqui é melhor. Aqui eu ganho mais. Mas não reclama. Na cabeça, eu ganho mais. Porque a gente trabalhar em comunidade, a gente está totalmente exposto a todo momento. É uma guerra, tipo assim, aí vai uma Tem que cliente, fechar a agenda, uma cliente tua, vai, tipo, de fora. Aí, às vezes, vê o pessoal, tipo, com arma. Pra gente é normal, mas pra eles não. Então, assim, é uma coisa muito louca, entendeu? Que você tem que realmente sair, pensar fora da caixa mesmo. Ser a pessoa que está furando a bolha ali. E isso eu acho muito legal o que a Suelen está falando. Que quem está assistindo também, quem está se inspirando na história delas, isso aí não é só sobre uma comunidade. Não. É sobre, às vezes, você está num relacionamento falido, você está num trabalho que você está com burnout, que você está com ansiedade, com depressão, porque tem várias situações que a gente, e eu não estou falando largar o trabalho, separar, não é sobre isso, mas é você realmente tirar daquilo ali e você criar uma estrutura para melhorar. Sim. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, porque às vezes você prefere se entregar, já sei como é que vai ser, então assim, e não tem certo e não tem errado. Não tem certo. Mas também você não pode reclamar. Isso aí. É isso. É o que você escolheu para sua vida. Tem aquela frase, a sua vida ela depende de você, se te conforta ou te assusta. Entendeu? E aí eu fui, falei, beleza, vou entrar. Eu já tinha, assim, a maioria das coisas que eu precisaria usar lá embaixo, eu já tinha no meu E estúdio. vem cá, quem foi pra lá? Foram seus clientes da Rocinha ou não? Foram. Algumas não foram. E entra essa mentalidade que a gente tá falando aqui, tipo assim, São Conrado, não, eu vou ter que ir arrumada. Eu vou ter que ir diferente. Eu fiquei assim, gente, é uma melhoria. Porque no meu antigo estúdio, elas subiam 4 lances de escada, que devia dar, sei lá, umas 60 escadas. Subindo. E eu falei, você não vai subir mais escada, tem elevador, né? Não, e o povo, tipo assim... O povo vai te atender assim no melhor. Mas eu não sei se vocês, quando a gente vai migrando, se vocês tinham isso. Eu tinha. Às vezes tem aquela crença do não merecimento. Às vezes, assim, eu tinha vergonha. E a vergonha não era do outro, era minha. Tipo assim, eu não vou ali que eu acho que todo mundo vai perceber que eu sou diferente. Mas não era um preconceito meu. Olha, vai me olhar diferente, vai me tratar diferente. Não era um preconceito meu. Quando eu saí da Rocinha, o primeiro lugar que eu fui morar, eu tenho uma amiga, muito amiga, que é a Roberta Rodrigues, que é uma atriz que me ajudou muito, eu boto o mega dela e tudo. E o primeiro lugar que eu saí do Vidigal, que eu fui morar aqui na Barra, em frente à praia. Deixa eu falar pra você, foi o lugar que eu comecei a trabalhar com cabelo, ganhando R$600. Por mês? Por mês como cabeleireira. E Deus me fez eu voltar 10 anos depois como moradora. E aí, as pessoas falavam assim, olha, você se mudou? Me mudei, você tá morando aonde? Tô morando em Jacarepaguá. Tô morando no Anil. Eu sempre mentia a questão do não merecimento, de eu ter isso. Aí essa minha amiga falou assim pra mim, para. Tudo o que você tá fazendo, você merece. Você merece viver isso. Suelen, olha quantas pessoas você pode ajudar. Você tá morando num lugar que você começou a trabalhar há 10 anos atrás, ganhando R$600. E hoje você tá morando em frente à praia. Olha a virada de chave que você fez na tua vida, olha quantas pessoas podem se inspirar nisso. Por que você vai se envergonhar? Aí eu falei, Roberta, mas o que as pessoas vão achar? O que as pessoas vão achar? E tem um negócio que eu faço assim, que vocês vão ficar curiosos em saber, que a já sabe. Eu quero saber. Fala, sabe? Não, né? Fala. Não posso, não vou Fala, eu quero saber. Gente, eu tenho até uma palestra que eu dou sobre isso. Ela deu essa palestra lá no nosso que eu faço evento. assim, que é pra gente... Mas olha só, o que o outro pensa, o que o outro acha, tem que ser libertador para dentro da gente não criar essa... Porque o mundo tá assim, né? O que o outro... Então eu falo isso aqui, ó,
foda-se. Entendeu? Então, quando você vira, eu fazendo... Agora! Foda-se. Entendeu? Vai viver a tua vida, vai ser quem você... Tá morando de frente pra praia? Tô. Pode, tá mentira? Não tô. Sou a mesma pessoa, mas tá legal pra caramba. E às bom. vezes assim, eu não sou a mesma pessoa porque a minha mentalidade mudou. Entendeu? Mudou. É isso aí. E aí a gente desceu pra São Conrado, só que eu fui com esse senso de não merecimento. Cara, É muito forte, foda, gente. foda. muito Eu forte. fui com esse senso de não merecimento, então assim, o faturamento duplicou, cliente chegando, cliente fora, cliente tudo. Só que o que acontece? Eu não sabia diferenciar a Clara gestora das demais pessoas, então eu queria que todo mundo tivesse esse acesso. Então eu vou te dar um exemplo. Teve um dia, gente, isso pra mim assim foi muito marcante. Teve um dia, e é bobo, mas pra mim, interior foi muito marcante. Por quê? Teve um dia que eu ia pegar um Uber e as minhas funcionárias iam embora de ônibus. E eu fui pegar um Uber e eu fiquei assim, cara, Se sentindo mal. alguém vai ver que eu tô entrando no Uber e não sei o quê. R$30. E eu falei assim, por que você tá com esse sentimento? E aí eu ficava fazendo o quê? Tentando agradar. Ah, eu vou pagar mais. Ah, eu vou fazer isso. Ah, eu vou trazer um mimo. Ah, eu vou... Só que eu não sabia No medir. fundo, não era sobre elas. Não. Era sobre a sua assim, inadequação de você estar melhorando de Sim, vida aham. e achar que isso é um problema. E aí nesse meio termo eu consegui dar entrada na minha casa, fazer as coisas. Só que ao mesmo tempo que eu conquistava, eu dentro tinha... Porque é aquela programação interna que a gente tem. Gritava e tipo assim, ai, mas e como é que você vai fazer? Ai, porque elas tinham acesso a financeiro, a essas coisas, porque ficava tudo no sistema. Então começou uma época que ficava assim, tá ganhando nas minhas costas. Ai, porque eu ganho tanto, mas se fosse botar no X eu ganharia tanto, e não sei o quê. E nesse meio termo, a agenda estava muito cheia, eu coloquei outra pessoa para atender junto com a gente. E aí foi atendendo e foi fazendo isso, foi fazendo aquilo. E eu divulgando. O meu foco era tipo assim, eu tenho que trazer cliente para encher a agenda delas, para fazer nananana. E o restante Pra das melhorar a vida coisas delas ficando também. para trás. Isso que você falou, eu vou fazendo adendos, porque são coisas importantes. É muito bom a gente dar o direito da outra pessoa falar o que ela está sentindo. Porque às vezes eu falo assim, poxa, a Clara não veio aqui na minha casa, eu convidei, não quis. Poxa, porque ela... Não, Clara, poxa, eu tive um imprevisto, sei lá, tive um médico, marcar alguma coisa. A gente tem que dar a oportunidade do outro de se explicar. Porque na realidade... As meninas, e não tem julgamento de valor, né? Não, Nunca. não. Ela, poxa, a Clara tá se dando bem nas minhas costas. Quando na realidade ela está querendo colocar mais gente para elas poderem melhorar de vida e fazerem a carreira solo delas. Mas se esse diálogo não existe. Não existe. E aí eu aprendi duas coisas. Primeiro, não merece estar comigo. E dói, mas é assim. Se você não tem mentalidade de crescimento, tá tudo bem. Mas eu quero pessoas que tenham a mesma mentalidade que eu. E segundo, cada um escolhe a vida que quer para si. Eu tenho que saber que a gente que veio realmente, que não foi presenteado, não teve a sorte, porque eu acho que eu fui sortuda. Porque no fundo, eu falo que eu tinha minhas DRs com Deus, mas eu agradeço. Sim. Porque o que construiu a gente estar aqui hoje foi tudo que a gente passou. Está aqui, está na nossa veia. Então, é essa história. É você saber onde você quer chegar e celebrar isso o tempo inteiro. E eu entrei nessa questão e eu acho assim que a minha energia, e é o que você fala, não existe certo e errado. Eu acredito que a minha energia fez acontecer aquilo ali e claro, é para um propósito maior. Então houve um período onde eu não conseguia mais entrar dentro do meu estúdio para trabalhar. Porque você se sentia mal. Eu me sentia mal, elas não falavam comigo direito. Eu falava, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que agradar, eu tenho que... Sempre querendo compensar. Só que pra poder- quando você fica tentando compensar, parece que tipo assim, o outro lado, mais ainda. E eu ficava assim, eu falei, gente, eu não sei, mas o que eu faço? Eu tava pesando 45 quilos. Nossa. Eu tava com meu cabelo caindo, eu tava cheia de afta e eu não sabia mais o que fazer. E aí eu tinha ainda aquela questão de falar assim, cara, como é que eu vou demitir? Eu não conseguia fazer isso porque eu falava assim, a pessoa tem filho, a pessoa tem isso, a pessoa tem casa, a pessoa tem aluguel, como é que eu vou fazer? Eu entrei. Porque a gente acha, quando a gente trabalha com prestação de serviço, a gente só vai fazer o serviço.
Quando você coloca uma pessoa com você, você tem que virar a chave de empreendedora. Porque a gente acaba misturando. Isso aí eu me identifico com você. Quando eu estava com um salão maior, a equipe toda foi embora e botou um salão nas minhas costas. Foi o que aconteceu comigo. É por isso que eu falei pra você que você passou a mesma coisa. Botou o aqui. salão nas minhas costas. E quem formou a equipe foi eu. Uma chegou, não sabia fazer nada, a outra também. E saíram ganhando, tipo, mais de 7 salários mínimos dentro de uma comunidade. É mesmo? É. Olha Eu tenho isso, prova. né? A gente, graças a Deus, Marta, a gente E é um salário muito bom. muito bom. A muito gente bom. até hoje, assim, tipo, hoje as meninas estão, hoje éramos em 3, hoje a gente tem uma equipe direta e indiretamente lá na Rocinha de 15 pessoas. Olha isso. Entendeu? Então, assim, a gente virar essa chave. Eu super me identifico com tudo, mas hoje o meu sangue empreendedor, ele vibra mais em relação ao meu negócio. Porque, assim, a gente não Você tem que se tomar enquadrar. parada, A é um gente não tem que se processo. Eu enquadrar acho que na a gente vontade tem que do se outro. balizar por cima. Quer, me dá a mão que você sobe comigo. Agora, se você não quer, não tem problema. Mas não me atrapalha. Mas eu posso te falar, isso tudo aconteceu assim, e hoje eu entendo, e eu agradeço demais a Deus por ter feito isso, porque olha o que aconteceu. E aí é onde vai entrar as outras partes. Todo mundo saiu, que foi o que aconteceu com a Sueli, e aí veio aquela enxurrada, porque assim, as pessoas olham pra gente e falam assim, rica milionárias. Eu recebo, tá? Eu também. Nada Eu contra, também. eu recebo. Ricas milionárias e não sei o que, e tava com dinheiro e tava. E as pessoas que estavam com elas eram coitadas. É. Porque elas ganhavam nas costas e faziam isso, e o pessoal é coitado. E as pessoas vão para a rede social trazer essa imagem mais ainda. Só que eu não Aquele sou. famoso vitimismo. Só que eu não sou uma pessoa de tipo assim, cara, eu não vou para a rede social debater. Porque é isso que as pessoas esperam, que vocês fiquem O naquele justo debate. não se justifica, amor. Entendeu? É isso. E aí, o que aconteceu? Todo mundo saiu e tudo mais. Eu tinha um faturamento e baixou, sei lá, muito pouco do meu faturamento. Porque eu falei assim, cara, vai baixar muito, mas não baixou. Só que quando eu sentei, que eu vi o cenário, eu falei assim, fracassei. Fracassei, e agora o que eu vou fazer? E aquela coisa, aquela angústia, aquele Eu não sei negócio. vocês, eu sempre tive, e hoje em dia assim, é muito exercício, porque não é porque eu trabalho com comportamento humano que eu não tenho meus gatilhos. Sim. É da rejeição. Aham. Poxa, a pessoa, o que eu fiz de errado? Bem forte, apesar de você estar fazendo o teu honestamente, da forma mais sincera. O que eu estou fazendo? O que eu poderia ter feito? Quando na realidade não é isso que está acontecendo. Não, é isso que está acontecendo. É a jornada daquela pessoa que não é a minha. Você tem esse Sim. sentimento também? Você tem Não, isso? com certeza. E eu sentei quando eu olhei o cenário em si, porque assim, o estúdio faturava bem, mas era imposto, era financeiro, era marketing, era não sei o que, era isso, Mas era ela aquilo. olha com um valor, com o pensamento do resultado, do valor X. Ela não olha que você tem que pagar contador, que você tem imposto, que você tem aluguel, que você tem condomínio, que você tem luxo. Ela também não é obrigada, mas eu acho que o acordado não sai caro. Se você se propõe a trabalhar junto comigo, o que eu tenho para te oferecer é isso aqui. Não, e eu E você acho já entrou também, sabendo. Não, eu acho outra coisa. Entendeu? A mentalidade das pessoas é assim. Tá me pagando para isso, é isso que eu vou fazer. Mas eu acho que a gente tem que fazer o nosso melhor e surpreender. Então, se é uma pessoa que quer realmente crescer, eu vou me espelhar na Clara, vou me espelhar em você. O que eu posso fazer a mais para poder, assim, encantar ela, para poder crescer? De repente ela abre uma filial e eu vou ser a gerente dessa filial. Nossa, mas ninguém pensa Esse assim. não pensa. Não pensa Não, olha só, ela está me pagando para fazer aqui 10 cílios ou um cílio. É isso que eu vou fazer e ponto, já estou fazendo e demais. assim, muito louco que quando aconteceu isso com você, aconteceu comigo também. O meu salão, o salão maior, ele se dividiu, porque todas as clientes minhas faziam serviço com elas. Então se dividiu. Eu perdi 9 quilos em menos de 5 dias, eu acho. Eu fiquei Eu já fui perdendo mal. uns quilos lá no... Eu fiquei muito mal, porque não era só a questão financeira, era emocional, O era emocional eu acho que vem mais ainda. acolhedor, porque a Não gente é? se tornou, querendo ou mal, quando você está num Uma salão, família. uma família, Uma você se família. importa, você pergunta, É. tinha festa, a gente fazia junto, não sei o quê. Então, quando aconteceu isso, eu falei, cara, e eu fiquei muito mal mesmo, fiquei muito mal, mas eu falei, cara, eu tenho um salão, eu tenho o meu sonho, eu não posso deixar outras pessoas tocarem no meu sonho. Então eu tive que renascer, realmente, eu renasci novamente, uma nova Suelen,
em relação a esse episódio. Se eu falar para você que eu vou passar isso de novo, não vou. Porque eu vou me blindar de todas as maneiras. Não, e eu acho outra história, Suelen. A gente evolui. Então, a Suelen que passou por isso, a Clara que passou por isso, a Marta que passou por aquilo, quando a gente evolui, aquela história já não vai ser da gente, não vai já conduzir da mesma forma. Porque você já criou uma estrutura interna, você já passou por aquilo te fortaleceu. Se calejou, né? É isso aí. E assim, e aí foi essa coisa, eu fracassei, e agora... E aí é onde entra o nosso ego. Aí, eu vou falar, o ego é uma merda. Aí, ele vem para dar umas rasteiras na gente. E aí é onde entra a falsa noção que eu tinha de mim mesma. Porque eu criei uma coisa, que aí é onde eu falo, aquela perfeição de Instagram, nananana. E cara, se você for botar aqui no tete a tete, como é que tá hoje? Não é. E aí eu me vi num cenário com dívida, com imposto atrasado, com coisa, porque acumulou assim. E eu falei assim, ferrou. Eu não tinha aquela força, aquele ânimo, aquele entusiasmo de falar assim, eu quero fazer, eu vou isso. Foi minhas clientes mesmo que, assim, ajudaram. Você conhece minha história, você faz parte de tudo que eu vivo. Já tem anos. E aí, o que aconteceu? A gente começou, eu fui olhar o cenário por trás da coisa. Eu olhei para minha casa, eu olhei para o meu casamento, eu olhei para minha relação com a minha filha. O meu estúdio, ele estava perfeito em relação aqui atrás. Porque, assim, eu e o Adriano, a gente não tinha um dinheiro guardado. Minha filha estava entrando na adolescência, era escola, era isso, era aquilo, tem que dar um jeito nisso, tem que dar um jeito naquilo. Eu olhei e falei assim, gente, eu abandonei tudo. Na realidade, isso foi uma oportunidade para você passar para o próximo nível. Não, foi perfeito isso que aconteceu. Eu agradeço a Deus por ter acontecido isso, porque eu não ia ter enxergado. E aí eu olhei assim, eu falei assim, gente, o estúdio em relação a tudo que está acontecendo está perfeito. E aí eu falei, cara, vou botar a cabeça no lugar. Comecei a atender, tirei tudo, tirei marketing, tirei financeiro, tirei tudo. E falei, vamos organizar a casa pra gente poder... E eu tô sabendo que tá com um dinheirinho bem guardado, falei, tá tudo direitinho. O marido mudou a mentalidade, também pegou carona, porque isso é legal, né? Gente, o parceiro, ele tem que sonhar junto. junto. O meu esposo, ele é faixa preta de jiu-jitsu. Ele é professor, ele é mestre. A gente tem um projeto social lá no Vidigal. Pô, que bacana. Que a gente começou com 3 criancinhas, hoje a gente tem mais de, sei lá, 150 crianças. Nossa, que legal. Que bacana. Aí a gente tem esse projeto e eu falei pra ele, amor, agora você vem comigo. E ele trabalha comigo junto no salão, tipo, fazendo administração. Eu falei, tem que sonhar junto. E isso que vocês falaram é fundamental. A gente precisa de aliados e de anjos que abracem a gente para a gente poder fazer a nossa caminhada. Com certeza. Porque sozinha a gente é aquela história. A gente é muito mais forte se a gente tem um apoio, se a gente tem alguém para comprar os nossos sonhos junto com a gente. Ninguém cresce só, né? Ninguém cresce só. E aí fui organizando a casa, quitando tudo, organizando tudo, recontratando financeiro, essas coisas. E aquilo foi me trazendo uma paz, assim. E aí, Adriano, automaticamente a tua energia ela vai mudando as outras coisas. E aí, Adriano começou também assim, a olhar para um lado, olhar para o outro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cara, para vocês terem noção, eu tinha perdido a admiração pelo meu marido, por mais que eu amasse ele. Admiração que eu digo assim, de incentivar, de falar, caraca, isso mesmo e tal. E eu vim ter essa admiração, a gente até estava rindo esses dias. Eu falei, cara, eu voltei a ter admiração por você no passado. Ele falou assim, você não me contou isso, eu nem sabia. Nem eu sabia. Porque eu um dia aleatório comecei a ir jogar e tudo mais. E aí fui lá num dia de semana e eu vi ele dando aula e eu vi ele o posicionamento dele, eu vi a forma como as pessoas respeitavam. Ele é adorado pelas pessoas, ele realmente faz um... Eu olhei aquilo e falei assim, cara, olha o posicionamento desse homem. Eu não sei qual foi a chave que virou. De repente você estava tão ligada no teu... Não é aquela, eu acho que a gente liga um ponto que dá certo de qualquer jeito. Sim. E a gente esquece os outros. Sim. E vem uma rasteira na vida para você enxergar e falar assim, não, eu tenho minha família, eu tenho tudo. Porque sucesso também, eu acho que a gente acaba atrelando sucesso a dinheiro. Mas dinheiro também. Mas sucesso é você estar bem no seu casamento, é você ajudar as pessoas, é você ter uma fé, é você ter um lado social, de ter seus amigos, de construir. Então, isso é sucesso.
Só que quando a gente está naquele afã de eu preciso, A gente tá no redemoinho, né? está no redemoinho. Não enxerga Porque no nada. fundo a gente é sobrevivente. Então a gente está tentando sobreviver. Sim. E aí eu não sei qual foi a chave que virou. Eu sei que, assim, a partir daquele mês, ele começou a ter insight disso e virar aquilo e virar a chave. Aí ele chegou pra mim e falou assim, olha só, a gente vai começar a guardar, a gente tem 1 ano para guardar 6 meses das nossas contas pagas. Eu ri. Como assim, né? Pô, não consigo nem Falei- pagar direito Eu um falei, mês, você né? já viu o valor das nossas contas? Ele, sim, mas a gente tem 1 ano para fazer esse dinheiro. Eu juro pra vocês, a gente fez esse dinheiro em 3 meses. Olha É isso. impressionante, é Cara, foi impressionante. surreal. E aí eu falei assim, cara, ele virou uma chave que eu não virei ainda. Ele virou uma chave que eu não virei, o que ele fez? E aí eu comecei a estudar a mesma coisa que ele estava estudando, fazer a mesma coisa que ele estava fazendo. Eu falei, cara, não virei a chave, não virei a chave. O que eu tô fazendo de errado? Que foi agora em janeiro. O que você entendeu? Que você a tava minha fazendo de errado? cabeça... Porque isso é importante para quem Sim. está assistindo a gente. A minha cabeça, ela estava programada para pagar a conta. Então você só ia pagar boleto. Eu só ia pagar... Se eu tivesse 30 mil de conta para pagar no mês, eu pagaria. Você ia trabalhar o e ia dinheiro conseguir ia os aparecer. 30. Só que você falar, eu vou guardar 30 mil, não ia aparecer. E se fosse 10, você ia trabalhar, ia ganhar 10 e não ia sobrar. E aí a gente foi nessa, guardando dinheiro, todo mês é tanto, todo mês é tanto. Acontecia um BO, eu falava assim, vamos tirar do dinheiro. Ele falou, não, vamos tirar do dinheiro. Vamos dar um jeito. Não tem o dinheiro. Aquele dinheiro entrou, ele não vai sair. Mas tem que pagar isso aqui, não me interessa. Não tem, não vai sair, não vai Você vê sair. que a gente entra nesse looping É. de sem querer, não, aconteceu, vou gastar dali, vou gastar ali. E no fundo a gente continua funcionando da mesma forma, Sim. apesar de ter melhorado. E se você não tivesse o dinheiro, você ia dar um jeito. Então, a mentalidade que a gente mudou foi essa. Não tem aquele dinheiro, foi lá e acabou. E aí eu comecei a ver, eu falei assim, gente, a chave que ele virou foi essa. Ele mudou a mentalidade dele não para pagar conta, mas tipo assim, Pra ser eu próspero. quero uma casa. Beleza, eu vou fazer o dinheiro da casa e tá aqui o dinheiro da casa. E eu não tinha essa mentalidade ainda. E eu falei assim pra ele, mas como é que eu vou fazer isso? Porque se eu falar pra você, eu vou juntar 5 mil reais no final do mês, não tem como. Ele falou assim, então dá teu jeito. Ele falava assim, Ele falou, dá teu jeito. Eu falei assim, cara, como eu vou dar meu jeito? Falei, peraí. Peguei o estúdio, falei, todo dia vou tirar 100 reais. Todo dia eu tiro 100 reais pra guardar, todo dia eu tiro 100 reais. Ah, mas eu só fiz 100 reais no dia, não interessa. Vai tirar os 100 reais. Gente, é pagar o preço pelo sonho que você tem. É isso. em 2 meses eu fiz uma reserva pro estúdio que eu falei Que assim... nunca tinha feito Nunca antes. tinha feito. Eu falei assim, cara... Esse negócio dá certo, Esse né? negócio dá Gostei. certo. E eu falei assim, tá aí a chave que eu ainda não tinha virado. Que foi como a gente conseguiu cada vez passar por etapas diferentes. Então, hoje em dia a gente fala assim, que foi aquela questão, a gente teve uma oportunidade de morar num condomínio, de fazer. Marta ficou louca. Vai. E eu fiquei no ciricutico, mas eu falei assim, cara, Vem cá, e eu foram? vou escutar ele. Não fomos. Ainda, mas tá ainda não indo, né? fomos. Porque ele falou assim, beleza, se a gente pode ir com conforto, vamos segurar uns Mas meses. aí eu vou falar uma outra coisa. Eu entendo que tem que ter... Porque senão vai falar... O Flávio Augusto, que é aquele do ponto de inflexão Aham. do WhatsApp, Eu amo. eu amo também. E ele fala numa palestra dele que eu acho o máximo. Ele fala assim, eu dou um curso e falo para a pessoa fazer X, mas eu faço Y, porque eu sei que comigo Y não vai dar certo. Né? Então, a maioria das pessoas, a gente tem que ir no certo, Sim. óbvio. Mas você foi no certo e deu certo. Deu certo? Você foi no certo e Não, deu certo. deu A certo. vida inteira. A gente tem que ousar. Ousar. Então, óbvio que você tem que ter uma reserva, tem que ter, mas assim, quando você não ousa, você não vai além também. Não vai além. Então, é o ponto. Porque tem gente que está sempre esperando chegar a hora certa. A hora certa, e não tem a hora gente certa. Não vai chegar, jamais. E tem gente também que é afoito. Né? Sim. Nem 8, nem 8 mil, mas você saber usar. E confiar, e estar disposto a pagar o preço. Pra Pagar o mim, preço. a gente está acabando. Eu queria falar mais com elas, mas desculpa, eu vou desligar aqui e vou continuar falando. Vocês que morram de inveja. O Sammy quer fazer uma pergunta, quer atrapalhar a gente. Um conselho para as futuras de vocês que estão assistindo. Um conselho que eu dei. Que mulheres empreendedoras que querem... Um conselho não, para a futura Suane que está aqui nos 16, 26, 36, 46 anos. É porque não e tem quer idade. começar É algo isso aí. atrás, e para a futura vocês, baseado nisso que vocês falaram com ele. Ah, ok, do jeito que é mesmo, sem Eu- filtro, sem hein? filtro. Agora vai ter que ver aí. Eu tenho uma frase para a Clara de 50, de 60, de 70, Ou de 20 ou também. de 20, enfim. Ouse, o poder lhe será dado.
Você sabe. E eu nunca desisti dos seus sonhos, jamais. Nunca duvidar de você, porque eu acho que o que te bloqueia é você duvidar de quanto você é capaz de chegar onde você quer chegar. Gente, fechamos com chave de ouro. E nós Fiquei amamos, emocionada. dá um abraço nela. Ó, obrigada. Mais um episódio Bora Ser Feliz, inspirador. Bora ser feliz. O que está faltando para vocês terem como exemplo essas histórias e fazer a vida de vocês acontecer? O que está faltando? Coragem, sonhar, ousar. O que está faltando? Vamos fazer um brinde? Esse brinde agora não é a nós, é a vocês. Vamos fazer? encher, porque... Vamos encher, Clarinha, vamos Vamos encher. encher, Porque a vida vai acabar depois, né? a gente vai finalizar. E o Sami, bebe com a gente ou não? Não. Cadê a H2O dele, que ele tava ali? H2O, H2O pro Sami. Ó, Um brinde a você, ao seu sucesso e à sua felicidade. Bora bora ser feliz.